Vamos lá para o nosso cantinho do artesanato? Você viu que a Silmara Cortegoso já está aqui com a gente. Bem-vinda de novo. Agora Obrigada. sim, no nosso cantinho, no nosso ateliê. Isso, feliz né? ano novo. Feliz ano novo. Obrigada, viu? Bem-vinda de novo, Mulher Obrigada. Com Tom. Silmara Cortegoso vai ensinar pra gente hoje, olha, a decoração em vidro. É a sugestão dela, esse jarro de vidro aqui para suco, que tá super em alta nas festinhas de criança, até festa de casamento, tem muito também. Esses jarros de vidro você pode customizar, pode deixar ele assim com a sua cara. Olha que coisa mais linda. Silmara vai ensinar essa técnica pra gente aqui hoje. Vamos lá? Vamos sim. Então, eu uso o jateado, tá? Porque tem algumas artesãs que usam o primer. Eu me identifiquei muito bem com o jateado, que eu acho que ele tem uma secagem mais rápida e você consegue já aplicar a tinta em cima. Legal. Então, eu vou dar uma base. O que eu faço? Eu coloco o branco e o jateado, tá? Eu já misturo a cor que eu quero de fundo, para dar uma base aqui, no jateado. Então, aqui eu tenho o branco e vou colocar o branco no jateado. A quantidade é 2 partes de jateado para 1 parte de tinta. Seria 2 tampinhas para 2 tampinhas de jateado e 1 tampinha de tinta, ó. Mistura bem ele, tá? O que acontece? Se você colocar mais tinta do que o jateado dá certo também. Só que aí você vai conseguir um efeito de craquelado, tá? Então aqui eu não quero o craquelado. Serviria para uma outra técnica, talvez, Isso. uma outra proposta que você vai fazer. Isso. Legal. Aí o meu vidro, eu limpei ele, lavei, limpei bem com álcool, né? Passei a fita crepe aqui na boca. Esse eu trouxe um pequenininho só para eu mostrar como que eu aplico. Tá. Eu utilizo a buchinha, então eu venho aqui, eu vou fazer uma bonequinha aqui, ó. Vou colocar, ó, pego com a buchinha do lado crespo, porque eu quero que dá uma textura mais grossa, então eu utilizo esse lado. Se você quer uma textura mais fina, utiliza o lado da espuma mais fininha. Aí você vem dando batidinhas nele todo, ó. Dando batidinhas, tá vendo? Em todo o vidro. Se você quer uma parte sem jateado, faz como eu fiz ali no jarro de suco. Eu coloquei a fita crepe, né? Para não pegar onde eu não quero a tinta. Aqui na parte de cima, então, você colocou fita crepe. Isso. Que aí não pega o jateado, ele fica lisinho, digamos, fica lisinho. natural. Ó, tá? Deu uma mão, deixe secar e dê outra mão. Então, vai 2 de mão, Quanto tá? tempo para secar? Olha, seca rapidinho. No tempo, assim, uns 10 minutinhos. Rapidinho. Tá? Rapidinho. Mas você pode estar usando o secador também. Legal. Aí, eu prefiro secar assim Deixa natural. Natural. Tá. Aqui, olha, eu já tenho ele com 2 mãos, tá vendo? Aqui eu passei a fita crepe e coloquei o jateado com a cor branca. Agora eu vou entrar com a pintura. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Essa tinta que você está usando, ela é qual? Ela é própria para o vidro? É uma tinta acrílica, tá? Que é utilizada para madeira, né? Legal. Técnicas de madeira. Então aqui, olha, eu vou começar então pelo céu. Eu tenho um pincel de cerdas macia, ó, eu trabalho com pincel de cerda macia. E aqui eu tenho as cores que eu vou utilizar. Então eu vou fazer aqui o céu, o azul, tá? Deixa eu colocar. O risco você fez à mão mesmo, né? Sim, isso. O risco eu fiz à mão. Esqueci, né? O risco eu faço à mão. Legal. Ou você pode estar fazendo também, olha, com o pincel. Pega aqui um tonzinho azul, ó. Vai fazer aqui uma montanha, né? Ó, faz a montanha, tá? Separa a linha do horizonte, aqui. Aqui eu tenho o mar e aqui eu tenho o meu barquinho. Tá? Você pode fazer assim, porque como é meio impressionista, então eu risco mais ou menos. Às vezes eu nem risco, eu já entro direto com a cor mesmo. Aí é para quem tem habilidade, para quem tem técnica, experiência mesmo, né? Não. Fazer a mão livre. Aqui. Não, mas é ótimo, é um talento isso. Eu acho lindo. Então, ó, aqui eu coloco o azul, tá? Eu vou pôr aqui nessa paleta porque fica mais fácil. Eu já pego o branco, ó. E vou, tá vendo? O meu pincel, ele tá bem carregado. E eu vou dando pinceladas em X, ó. Porque eu quero um movimento de um céu
ó. No jateado, o que acontece? Você dá uma mão, aguarda a secagem e depois você vem com outra demão, tá? Para dar o efeito. Aqui eu já misturo um pouquinho do meu roxo, ó. Vou fazer um pincel meio arroxeado para dar um efeito de distância, ó. Vira só um pouquinho para cá, o pessoal de casa ver, por favor. Aqui, ó. E venho deixando mais claro aqui com o meu branco, próximo da montanha. Aqui eu tô colocando branco e já venho com um pouquinho de pêssego, ó. Vai fazendo o movimento em X. Tá? Deixando próximo da montanha, sempre mais claro, porque isso vai fazer com que me dê uma distância e deixe iluminado lá atrás da montanha, tá? E dá aquela cara de nuvem no céu, né? Fica bonito. Isso, então é movimento em X, ó. Depois secando eu volto aqui com o azul mais claro e um pouquinho do azul mais escuro. Ó, tá? Agora eu vou fazer a montanha enquanto eu aguardo secagem aqui do céu. A montanha eu utilizei um pouquinho do verde, ó, próximo lá, ó. Tem pequenas pinceladas na montanha, ó. Também só pincelando. Não tem um formato, tá? Venho com um pouquinho do meu azul marinho com o outro azul e misturo essas duas tintas, ó. Tá? Dou um movimento. Por que meio azulado? Porque tá para dar distância, é um pouquinho azulado com um pouquinho do arroxeado, tá vendo? Aqui eu coloquei um pouquinho do roxo. E aí você vai definindo aqui a montanha. Gostei dessa dica, que essas cores elas dão essa sensação de distância, né? Distância, isso, né, ó. Agora eu vou fazer aqui o meu mar, e sempre de trás para frente. Tudo que tá atrás primeiro, depois você vai aproximar. O que tá aqui mais próximo é sempre por último, né? Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do meu azul claro, meu azul jeans, e venho aqui, ó, na linha do horizonte, ó, e vou traçar uma linha aqui, ó, próximo, mais escuro, ó. Aqui não vai sair muito reto porque eu não tô apoiando meu dedinho. A gente prioriza que você em casa veja o que está acontecendo, então nossas artesãs têm que ter uma habilidade extra aqui. Ó, aqui eu já coloquei um pouquinho do azul claro, Tá. E já coloco um pouquinho do branco, ó. Vou lá próximo do barco, ó. Eu risquei o barco aqui, mas eu costumo também não riscar. Depois que eu dou toda essa base, aí eu já faço o barco em cima. Depois que você pintou o mar, então? Isso, depois que eu pinto o mar, ó. Coloquei também um pouquinho de roxo, né? Para dar aqui um reflexo, né, do meu céu, porque a água sempre é reflexo do céu, né? Dias nublados, você pode perceber que a água ela fica um pouquinho mais escura, né? É legal que dá para brincar com tudo isso com as tintas, né? Com as cores das tintas. Dá, nossa, eu amo, né? Sempre, ó, coloquei um pouquinho mais claro. Aqui, esse vidro ele vai ficar um pouquinho mais claro, tá, Renata? Porque eu não tô aguardando a secagem, mas as técnicas são essas. Aí você vem intercalando a tinta uma sobre a outra. Ó. Você em casa deixa secar direitinho, faz com calma, com paciência, né? Aproveita e me conta, tá gostando da aula da Silmara? Tá ficando bonita a nossa jarra? Eu tô achando lindo o nosso jarro de suco aqui. Ou até o Lucas, o diretor, me lembrou. Água saborizada, né? Que tem tanta gente que faz hoje com hortelã, com limão, com maçã. Fica uma delícia para você colocar. Até se você vai receber gente em casa, é um mimo, é um agrado para você colocar aí na sua casa. Manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais, Facebook, mulher.com oficial. Vai lá na nossa página, manda mensagem pra gente, manda mensagem, recadinho pra Silmara, que a gente lê ao vivo aqui, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui a areia. A areia, eu coloquei um pouquinho do pêssego, ó. Umas pinceladas do pêssego. Venho com um pouquinho do ocre, dou umas pinceladas também, ó. Percebe que é tudo pequenas pinceladas, tá?
Depois eu misturei um pouquinho do meu azul com o roxo para dar um tonzinho meio acinzentado. Eu misturo o azul com o roxo. Ó, e meu pincel já tem um pouquinho de ocre, ó. Aí você vai intercalando aqui, ó, fazendo a areia. Dando pinceladas. Um pouquinho do branco, próximo ali do mar, ó. Tá? Então aqui. São todas pinceladas curtinhas, né? Curtinhas. Várias pinceladas e curtinhas. Isso. Aqui, olha, na profundidade, lá atrás no mar, na linha do horizonte, sempre pinceladas contínuas, porque você tem uma distância. Tá. Conforme vai aproximando, se você perceber no movimento do mar, as pinceladas são curtinhas. Mais curtinhas. Isso, tá? Boa Isso dica. Também é uma coisa bem legal é uma dica legal, né? Ó, aqui eu já tenho o meu céu seco. Vou deixar guardar a secagem aqui. Agora eu vou vir novamente aqui, ó. Tá vendo? Eu já tô com ele seco. Coloquei um pouquinho do azul mais escuro. Vou passar por um pincel mais estreitinho. Tô trocando o pincel. Ali eu fui com um pincel mais largo. Aqui eu vou colocar um pincel de cerdas mais chatinho também. Cerdas macias também, ó. Agora, em X novamente. Para a segunda demão aí no Para a céu. segunda demão. Você percebe que muda a cor.